Arca de Noé, sem dúvida alguma, é o artefato religioso mais conhecido e mais debatido do mundo. Ela é um importante elo que nos liga com o nosso passado distante. Mas, para os sinceros estudantes da Bíblia, a arca também figura como um símbolo moral de aviso de uma mudança dramática de proporções universais a ocorrer no futuro iminente. Mas como era a arca? Qual o seu tamanho? Como pôde conter todos os animais? Há relatos de alegadas testemunhas oculares da existência da arca que possam ser verossímeis. Há fotos que possam indicar a existência da Arca de Noé. Também as águas do dilúvio. De onde vieram e para onde foram? Não é muito extremista a ideia de toda a terra ter ficado inundada? Que evidências físicas esperaríamos encontrar da ocorrência do dilúvio? Poderia o dilúvio ter ocorrido por intervenção divina? Se assim for, por que iria Deus destruir uma geração inteira e preservar apenas uma única família? E o que é mais importante, qual o significado do relato do dilúvio para a sua pessoa? Como você pode ver, estão envolvidas questões importantes que transcendem em muito o campo da ciência e chegam até a raiz da existência humana. Portanto, convidamos-lo muito cordialmente a embarcar conosco numa fascinante viagem rumo às evidências bíblicas e científicas de um evento que marcou indelevelmente a história da humanidade: o dilúvio global dos dias de Noé. Nossa busca concentra-se no pico vulcânico totalmente sem árvores que fica na região da Turquia Oriental, perto da fronteira do Irã e do antigo Império Soviético, o Monte Ararat. O Monte Ararat atinge quase 5.200 metros, cobrindo 38 quilômetros quadrados. O monte é chamado pelos turcos de Agridak, que significa Monte da Arca, e pelos persas de Kohinu, Monte de Noé. De fato, o Monte Ararat acha-se envolto numa aura de mistério e fascínio. Alguns investigadores acreditam firmemente que a Arca de Noé ainda está lá, sepultada bem fundo numa gereira. Alguns afirmaram ter visitado a arca nos primórdios do século XX. Contudo, o difícil acesso ao Monte Ararat tem sido um obstáculo às expedições arqueológicas. Do lado norte da montanha há uma incrível garganta chamada Hora, que é mais profunda que o Cânion americano. Ali, os pesquisadores dizem localizar-se a arca, a 4.200 metros acima da garganta a Hora. A camada de gelo está sempre corroendo as camadas vulcânicas, provocando avalanches embaixo à medida em que produz erosões. Toda tarde, há tempestades na montanha e os ventos chegam a passar de 160 km por hora. O local também é traiçoeiro e alto demais para uma expedição pousar de helicóptero. Ademais, a região também é foco de condições políticas imprevisíveis. Qualquer que viajar para a Turquia em busca da arca estará colocando sua segurança pessoal em risco. Dois lados da montanha encaram vizinhos hostis, Irã e Iraque. Nas elevações mais baixas da montanha, há grupos de terroristas que roubam expedicionários e ameaçam-os de morte. Nas batalhas em curso entre soldados russos e terroristas, mais de 6.000 pessoas foram mortas nas encostas do Ararat nos anos 90. Além disso, o governo turco concede autorização para se escalar o lado sul do Ararat. Mas, segundo as evidências, a arca está do lado norte. Americanos pegos no lado norte são presos com frequência. Assim, a situação local é ainda bastante volátil e perigosa. De modo que a prova definitiva de que a arca foi usada para tornar possível a sobrevivência a uma inundação cataclísmica acha-se no registro escrito desse acontecimento, no livro bíblico de Gênesis. Sim, sabemos que houve um dilúvio global porque a Bíblia o declara claramente como fato. Gênesis fornece os pormenores, obviamente segundo uma testemunha ocular, um homem chamado Noé, nome que significa provavelmente descanso ou consolo.
O dilúvio veio no ano 2370 antes da Era Comum. Foi tão sobrepujante que ficaram cobertos todos os altos montes que havia debaixo de todos os céus, conforme Gênesis 7:19. Vamos, portanto, examinar os textos bíblicos e ver como estes se harmonizam totalmente com a ciência. No capítulo 6 de Gênesis, encontramos a descrição da arca e suas medidas. Acompanhe a leitura dos versículos 14, 15 e depois o 17. Nos diz: Faz-te para ti uma arca da madeira de uma árvore resinosa. Farás compartimentos na arca e terás de cobri-la com alcatrão por dentro e por fora. E é assim que a farás. 300 côvados será o comprimento da arca, 50 côvados a sua largura e 30 côvados a sua altura. 17. E quanto a mim, eis que estou trazendo o dilúvio de água sobre a terra para arruinar debaixo dos céus toda a carne em que a força da vida está ativa. Tudo o que há na terra expirará. Bem, a Bíblia usa duas palavras hebraicas para navio, Orixá e Tissi. Contudo, a arca é chamada de Tevá, literalmente caixa. Portanto, tratava-se de uma embarcação retangular em forma de caixa, presumivelmente com cantos regulares e um fundo chato. Tendo por única função ser a prova d'água e flutuar, a arca não tinha fundo curvo, proa afilada, meios de propulsão ou equipamento para navegação. Sua única função era ser a prova d'água e flutuar. Uma embarcação de tal formato é bem estável, não capota facilmente e contém cerca de 1/3 a mais de espaço de armazenagem do que os navios de feitio convencional. Atendemos agora para as medidas da arca. O côvado antigo era uma medida linear que ia desde o cotovelo até a ponta do dedo médio, e é estabelecido em nossa moderna forma de medição como tendo 44,5 centímetros. Com base nessa medida, a arca tinha 133,5 metros de comprimento, por 22,30 metros de largura e 13,40 metros de altura. Consegue avaliar, visualizar quão grande era tal barco? Era mais comprido do que um campo de futebol e mais alto do que um prédio de 4 andares. O espaço útil da arca era de 39.620 metros cúbicos. Como base para comparação, vamos citar aqui o vagão de trem ferroviário. Um vagão comum tem 75,5 metros cúbicos de espaço útil e pode conter 25 bois e 75 porcos em um andar, ou 120 ovelhas por andar. Um vagão de 2 andares comporta 240 ovelhas. A arca é equivalente a 524 vagões de carga ferroviários ou a 10 trens de carga com 52 vagões cada um. Em apenas a metade do espaço da arca caberiam 62.880 ovelhas. A outra metade poderia ser usada para estocagem de alimentos. Mas, apesar do seu tamanho gigantesco, ainda surge a questão de como mesmo a arca poderia conter todas as espécies existentes de animais. Haja vista que a enciclopédia americana lista mais de 1.300.000 espécies. Isso parece desproporcional mesmo para a gigantesca arca de Noé. Contudo, dessas espécies, 60% são insetos. Sobram então 520.000 espécies, o que ainda parece um número elevado demais para ser comportado pela arca. Mas dessas espécies, apenas 24.000 são de vertebrados sem serem peixes, ou seja, animais ou criaturas que possuem um esqueleto ósseo ou cartilaginoso. Dessas 24.000 espécies, 10.000 são aves, que não representam os animais de grande porte. 9.000 são répteis e anfíbios, muitos dos quais poderiam ter sobrevivido fora da arca. E apenas 5.000 representam os mamíferos, que são os animais de grande porte, alguns dos quais, como baleias e toninhas, também teriam permanecido fora da arca. Dessas 5.000 espécies de mamíferos, 1.360
são menores do que os ratos, sobrando então somente 3.640 espécies a serem avaliadas, das quais apenas 290 são de mamíferos terrestres maiores do que as ovelhas. Lembre-se de que só na metade do tamanho do espaço da arca caberiam 62.880 ovelhas. Mesmo que as 290 espécies restantes fossem todas do tamanho do elefante, o maior mamífero terrestre, elas não comportariam mais do que 1/4 do espaço da arca. Além disso, alguns pesquisadores modernos têm dito que com apenas 43 espécies de mamíferos, 74 de aves e 10 de répteis na arca, elas poderiam ter produzido toda a variedade de espécies conhecidas atualmente. Mas será que existem evidências de que a arca realmente existiu? Bem, desde o século XIX, tem-se feito numerosas tentativas de encontrar evidências da arca. Iremos analisar agora relatos fascinantes de alegadas testemunhas oculares e fotos incríveis tiradas de avião e satélite. Nossa história sobre os avistamentos da arca remonta a 1883, quando o governo turco enviou uma expedição ao Monte Ararat para vistoriar os danos causados por um recente terremoto. A expedição relatou a descoberta da parte frontal de uma barcaça muito antiga, tirou medidas e relatou ter visto estábulos e jaulas dentro da grande embarcação. Contudo, o relatório turco despertou muito pouco interesse internacional, devido à presente popularidade da teoria da evolução de Charles Darwin. George Agopian, um armênio, dizia ter escalado o Monte Ararat e visto a arca inteira em 1902, após 4 anos de seca, e novamente em 1904. Na primeira visita, disse Agopian, ele chegou a subir no alto da arca. Fiquei em pé e examinei toda a embarcação, disse ele. Era comprida, tinha uns 12 metros de altura. A respeito do que ele observou na visita subsequente, ele disse: não vi nenhuma curva. Era diferente de qualquer outro barco que eu já vira. Parecia mais uma barcaça de fundo achatado. Também em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, pilotos aliados que sobrevoaram a região da Turquia também relataram avistamentos da arca. Entre 1952 e 1969, Fernando Navarra fez 4 tentativas de encontrar evidências da arca. Em sua terceira viagem ao Monte Ararat, ele chegou ao fundo da fenda numa geleira, onde encontrou uma madeira preta encravada no gelo. Devia ser muito comprida, disse ele, e talvez ainda estivesse presa a outras partes da estrutura da embarcação. O que pude fazer, disse ele, foi cortar ao longo dos veios até que consegui arrancar um pedaço de cerca de 1,5 metros. O professor Richard Bliss, um dos muitos peritos que examinaram a madeira, disse: a amostra de madeira do Sr. Navarra é uma viga estrutural e está impregnada de piche bituminoso. Tem juntas macho e fêmea e é decididamente talhada e esquadriada à mão. Isso até nos faz lembrar do texto já lido de Gênesis 6,14, onde fala que a arca seria calacetada com alcatrão, ou seja, com piche bituminoso. Também a idade estimada da madeira foi fixada entre cerca de 4 a 5 mil anos, o que corresponde à idade da Arca de Noé. Também um homem chamado Ed Davis, um expedicionário que disse ter visitado a Arca, foi submetido ao teste do polígrafo, o detector de mentiras, lá no Novo México por um especialista com 15 anos na polícia. O resultado? Ed Davis não estava mentindo. Ele realmente havia visto uma embarcação gigantesca no alto de uma montanha, presumivelmente a Arca de Noé. Podemos dizer também que um homem chamado Ron Bennett, que durante os mandatos de 4 presidentes norte-americanos, desde Nixon até Reagan, sempre voou a bordo do Força Aérea 1 como fotojornalista da UPI da Casa Branca, ele, numa visita que fez com o presidente, o então presidente Jimmy Carter, da Polônia para o Teherã, quando sobrevoava a região da Turquia, notou um barco grande, escuro, claramente visível. Ele não teve dúvidas de que se tratava da Arca de Noé.
Além disso, contamos com fotos incríveis tiradas de avião e satélite. Por exemplo, uma imagem tirada pelo satélite francês Spot mostra um pequeno ponto no meio da neve que, segundo registrado pelo satélite, não faz parte do ambiente natural, é de madeira e contém cerca de 25 metros de largura, que se ajusta coerentemente à Arca de Noé. Também, uma equipe da TV holandesa, quando viajava com um astronauta de Irving no avião, tirou uma foto incrível de um enorme objeto projetado para fora da neve. Nós queremos examinar essa foto. Aqui embaixo você vê um objeto saindo da neve, ele tem uma linha reta, mostrando então que não faz parte do ambiente natural. Esse objeto termina aqui, e veja como ele é retangular. Também você observa um pouco acima aqui no objeto, pontos escuros que parecem ser janelas. Agora vamos ver a mesma foto, mas com linhas sobrepostas. Então a mesma foto com linhas sobrepostas indicando o possível formato do objeto. Então, do ar do solo há um corpo crescente de evidências. A maioria dos relatos é de indivíduos comuns, que não têm nada a provar, nem um livro a vender, nem uma tese a defender, de modo que os relatos parecem ser muito verossímeis. Mas uma pergunta comumente feita é sobre as águas do dilúvio, de onde vieram e para onde foram. Encontramos a descrição do ocorrido aqui em Gênesis, no capítulo 7, e o versículo 11, e nos diz, Gênesis 7, 11, no 6º ano da vida de Noé, no segundo mês, no dia 17 do mês, neste dia romperam-se todos os mananciais da vasta água de profundeza e abriram-se as comportas dos céus. Observou a expressão aí? Vasta água de profundeza e comportas dos céus. Então, essas expressões indicam que no mundo antes do diluviano havia enormes quantidades de umidades suspensas muito acima da terra. Essas águas é que caíram nos dias de Noé. Mas não é muito extremista a ideia de toda a terra ter ficado inundada? Na realidade, não é não. De fato, a terra ainda está inundada até o ponto. 70% dela é coberta por água. Apenas 30% é terra seca. Se toda a terra fosse alisada, de modo a eliminar-se várias colinas, planícies, depressões, e toda a água acima do nível do mar fosse lançada no oceano, não se veria superfície alguma de terra a uma profundidade de 2.400 metros. Então aqui mesmo estão as águas que vieram lá dos céus. Mas que evidências físicas esperaríamos encontrar da ocorrência do dilúvio? Pelo menos duas. Primeiro, uma drástica mudança no clima da Terra. E segundo, uma enorme destruição repentina. Encontramos as evidências? Sim, encontramos. Há evidência de que a Terra inteira tinha um clima quente e úmido em todas as latitudes. Por exemplo, foram desenterradas figueiras na Groenlândia e palmeiras na Sibéria, indicando que tais regiões atualmente geladas eram regiões quentes do passado primeiro. A bomba de água que rodeava a Terra causava o efeito estufa até mesmo nas regiões polares. A região acima de 130 quilômetros é muito quente, sendo superior a 38 graus e subindo até aos 1.650 graus centígrados, chamada de termosfera por essa razão. A alta temperatura detém grande quantidade de vapor d'água, que é mais leve do que o ar. Assim, havia um vasto lençol térmico na atmosfera superior. Esse lençol quente desapareceu quando as águas inundaram a Terra. Isso produziu ou provocou uma drástica mudança no clima da Terra. As regiões árticas se tornaram geladas, frígidas. As regiões polares foram repentinamente congeladas. Os animais foram pegos de surpresa e congelados. Por exemplo, em 1901, e tão recentemente quanto em 1999, foram descobertos mamutes na Sibéria, sendo que o primeiro tinha vegetação em sua boca e em seu estômago, e o último encontrado estava preservado intacto, mostrando que morrera subitamente.
se impôs a repentina abertura do vasto manancial de água de profundeza e das comportas dos céus, incontáveis bilhões de toneladas de água inundaram a terra. Isso provocou mudanças drásticas também na superfície da terra. A crosta da terra é relativamente fina, calculada em entre 30 e 160 quilômetros de grossura, estendida sobre uma massa bastante plástica de milhares de quilômetros de diâmetro. Portanto, com o peso adicional da água, houve provavelmente grandes deslocamentos nessa crosta. Com o tempo, novos montes se elevaram. Antigos montes tornaram-se mais altos, bacias rasas de mares se aprofundaram e estabeleceram-se novos litorais. Alguns têm calculado que somente a pressão da água foi equivalente a 2 toneladas por polegada quadrada, suficiente para fossilizar toda a fauna e também a flora. Tudo isso resultou numa repentina e grande, uma enorme destruição violenta na Terra. Só para ter uma ideia, na mesma camada geológica, nós encontramos restos de carcaças de milhares de animais enterrados juntos. Animais que normalmente não andariam juntos. Coelhos junto com coiotes, um antílope junto com um urso cinzento. Encontramos restos de mamutes e visões dilacerados e torcidos como se fossem de palha e barbante, embora pesassem várias toneladas. Também na mesma camada encontramos hipopótamos, zebras, peixes em posição de natação, indicando que houve uma grande inundação mundial. Conchas marítimas foram encontradas em elevados montes. Rochas de tamanho imenso, pesando milhares de toneladas, foram encontradas numa região muito além do que a sua origem. Tudo isso atesta uma enorme destruição repentina, para a qual diversos cientistas e peritos não encontram outra resposta senão o dilúvio global dos dias de Noé. Que o dilúvio realmente aconteceu é visto no fato que a humanidade nunca o esqueceu. Foi de tal magnitude que causou indelével impressão na história humana, e o relato disso passou de geração em geração. Por exemplo, em lugares tão afastados entre si como o Alasca no Polo Norte e como as ilhas dos mares do Sul no Polo Sul, encontramos histórias antigas do dilúvio. Civilizações nativas pré-colombianas, bem como os aborígenes da Austrália, todos têm histórias do dilúvio. Os egípcios, os gregos, os druidas da Britânia, os polinésios, os esquimós, os groenlandeses, os chineses, os índios americanos, todos eles têm histórias sobre o dilúvio. Embora a maioria das histórias se refira quanto aos pormenores, o fato básico de que toda a Terra foi inundada, de que apenas poucos humanos sobreviveram numa embarcação feita pelo homem, aparece em quase todas as versões. Nós sabemos que uma ficção é individual e não universal. Portanto, a universalidade do relato do dilúvio é um dos melhores argumentos em prol da sua veracidade. Que o dilúvio realmente aconteceu pode ser visto no fato de que a humanidade também nunca o esqueceu, de modo que o dilúvio até mesmo produziu costumes que perduraram até os nossos dias. Como? Bem, lembra-se que nós vimos agora há pouco, lá em Gênesis 7:11, que o dilúvio começou no segundo mês, no dia 17 do mês? Bem, esse segundo mês corresponde à última parte de outubro e à primeira parte de novembro em nosso calendário. É interessante que certos povos primitivos costumavam celebrar em novembro uma festa dos antepassados, ou festa de finados. Ela era celebrada exatamente no dia, ou quase no dia, em que, segundo o relato mosaico, ocorreu o dilúvio. De modo que, segundo evidências históricas, o dia de finados é uma celebração em homenagem ao que aconteceu no dilúvio. Possivelmente foi originada por povos pagãos para lamentar a morte das pessoas destruídas no dilúvio. E por fim, podemos dizer que a Bíblia como um todo apresenta o dilúvio como sendo um fato histórico e não é como sendo um personagem real. Mas o relato do dilúvio é muito mais do que mera história. Veja como Jesus Cristo o apresentou aqui em Mateus capítulo 24.
favor, a leitura dos versículos 37 ao 39. E nos diz: pois assim como era nos dias de Noé, assim será a presença do Filho do Homem. Porque assim como eles eram naqueles dias antes do dilúvio, comendo e bebendo, os homens casando-se e as mulheres sendo dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não fizeram caso, até que veio o dilúvio e os varreu a todos. Assim será a presença do Filho do Homem. Então, como você pode observar, Jesus colocou o dilúvio como sendo algo profético de coisas futuras, como sendo um exemplo de aviso. Adicionalmente, em 2 Pedro 2,5,6, lá o apóstolo, sob inspiração divina, colocou o dilúvio também como sendo um exemplo para as pessoas ímpias de coisas que hão de vir. Portanto, podemos afirmar que a destruição do mundo antigo estabelece um modelo para o nosso tempo. Sim, houve uma causa moral do dilúvio, a iniquidade do homem. Voltemos mentalmente ao tempo pré-diluviano. Lá no século 24 antes da Era Comum, durante o tempo em que Noé vivia, há uns 4.400 anos, a maldade predominava na terra. As condições morais estavam fora de controle. O relato histórico em Gênesis 6,5 declara que Jeová viu que a maldade do homem era abundante na terra e que toda a inclinação do seu coração era só má, todo o tempo. Mas podemos dizer que a maldade ela se manifestou de dois modos destacados. Primeiro, a sua violência. Segundo, a perversão sexual. Observe como se faz alusão a isso em Gênesis, no capítulo 6. Nós iremos ler inicialmente os versículos 1 e 2, que nos dizem: ora, sucedeu que quando os homens principiaram a aumentar em número na superfície do solo, e lhes nasceram filhas, então os filhos do verdadeiro Deus começaram a mudar as filhas dos homens, e elas eram bem parecidas, quer dizer, bonitas, e foram tomar para si esposas, a saber, todas as que escolheram. Bem, pense um pouco, uma vez que a instituição do casamento e seus filhos já ocorriam por mais de 1.500 anos, por que será que esses casamentos aqui são mencionados como algo especial? Algo que resultou, conforme os versículos seguintes, no decreto divino, na existência de gigantes e no aumento da maldade. É interessante que a versão grega do Septêmio, que foi iniciada cerca de 300 anos antes de Cristo, traduz a expressão filhos do verdadeiro Deus por anjos. E de fato, os filhos de Deus são mesmo os anjos, lá em João 6, 38 e 7. Igualmente no Salmo 89, versículos 5 e 6, ali definitivamente os filhos de Deus são criaturas celestiais, não terrenas. Portanto, num dado momento da história humana, alguns anjos tornaram-se rebeldes, assumiram forma humana e coabitaram com mulheres. Tal sexo entre anjos materializados e mulheres era uma perversão, era desnatural. Isso resultou no decreto divino, mencionado agora no versículo 3. Diz: depois disso, Jeová disse: meu espírito não há de agir por tempo indefinido para com o homem, porquanto ele é carne. Conformemente seus dias hão de somar 120 anos. Este é um decreto judicial divino, indicando que dali 120 anos haveria um fim daquela maldade. Agora no versículo 4. Naqueles dias veio a haver os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles eram os poderosos da antiguidade, os homens de fama. A palavra hebraica nefilim vem de uma forma causativa do verbo hebraico nafal, que significa fazer cair, cortar. De modo que nefilim significa literalmente derrubadores. Era na realidade a prole híbrida resultante dos atos sexuais entre anjos e mulheres. Os nefilins eram enormes e valentões, faziam outros cair violentamente. Sem dúvida alguma, muitos seguiram seu exemplo violento ou se juntavam a eles em saquear vítimas indefesas. A expressão usada aqui naqueles dias indica
evidentemente, os dias em que Jeová fez a declaração. Daí o texto mostra que essa situação continuou depois, quando os filhos de Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens. Bem, cerca de 20 anos depois do decreto divino, nasceu o primeiro filho de Noé, Jafé, 100 anos antes de Noé. E o registro mostra que 2 anos mais tarde nasceu o segundo filho, 98 anos antes de Noé. Não se declara quando Cã nasceu, mas esses 3 filhos já eram adultos e casados quando Noé recebeu a ordem para construir a arca e pregar. Por conseguinte, restavam, antes do dilúvio, provavelmente apenas 50 ou 60 anos para a construção da arca e para soar o aviso do fim daquele mundo. Mas por que será que Noé achou o favor aos olhos de Deus? Gênesis 6:9 responde. Nos diz: esta é a história de Noé. Noé é homem justo, mostrou-se sem defeito entre os seus contemporâneos. Noé andou com o verdadeiro Deus. Então Noé era corajoso e se distinguia de seus contemporâneos imorais. Noé permitia que as normas de moral de Jeová fixassem um limite no caminho que ele e sua família seguiriam em toda a sua vida. Noé recusou-se terminantemente a deixar-se levar pelo comportamento corrupto do mundo. Então, introduzido num pacto com Jeová e ajudado pela família, Noé passou a trabalhar como construtor e como pregador da justiça, avisando aquela geração iníqua da impendente destruição. À medida que fazia isso, Noé também tinha de dedicar tempo à espiritualidade da sua família. Estes precisavam ser protegidos contra adotarem o comportamento violento e a atitude desafiadora dos que o cercavam. Era importante que não se envolvessem demais com os assuntos cotidianos da vida. Deus lhes deu uma tarefa e eles tinham de centralizar a vida na realização dela. Diversos fatores da comissão dada por Deus mostram que era necessária uma fé incondicional. Primeiro, havia o problema do tamanho da arca. Ela seria gigantesca. Segundo, eles não tinham experiência em construção e eram poucos trabalhadores, apenas 8, sendo que 4 eram mulheres. Terceiro, eles não tinham ferramentas e equipamentos sofisticados. Embora a arca fosse ficar afetada com a ocasião, haveria necessidade de se encaixar com cuidado todo o materiamento para garantir uma construção que fosse razoavelmente aprovável. Quarto, não podiam prever o futuro e as situações que surgiriam. Quinto, havia o problema da logística, do transporte dos materiais, que eram de peso colossal. Sexto, como poderiam reunir todos os animais da arca? Sétimo, que alimentos deveriam armazenar em que quantidade? Oitavo, havia a iniquidade prevalecente e o perigo era constante. O mundo estava impregnado com um espírito de impiedade. Tratava-se de uma atitude desafiadora para com o próprio Deus. Nono, o projeto não poderia ter sido executado em secreto. As pessoas forçosamente saberiam dele, e eles teriam alvo de ridicularização e de outras importunações. E décimo, tinham de relatar uma mensagem altamente impopular e com consequências negativas imprevisíveis. Aqueles pré-diluvianos ímpios, na sua sabedoria mundana, sem dúvida zombavam do que não é pregado, chamando-o de tolo, irrealístico e imprático. Impávidos diante de tais obstáculos gigantescos, Noé e sua família demonstraram fé e coragem em proporções épicas e figuram como um exemplo maravilhoso para todos os verdadeiros servos de Deus da atualidade. Então perguntamos, será que a nossa conduta hoje condena o comportamento desse mundo? Bem, os mesmos elementos da iniquidade prevalecentes na época do dilúvio, ou pré-diluviano, existem atualmente. Influência demoníaca, apatia, violência,
perversão sexual. Noé, por ações, prestou atenção à palavra de Deus e a obedeceu. Ele e sua família centralizavam a vida em fazer a vontade de Jeová, que era construir a arca e pregar. Os que centralizavam a vida em empenhos pessoais foram todos destruídos. Havia uma diferença marcante entre os dois grupos. Bem, na grande tribulação, em que grupo nós estaremos? O número de pessoas que serão destruídas na vigor da grande tribulação excederá em muito o número daqueles que morreram no dilúvio. Portanto, perguntamos: podem aqueles que nos cercam discernir que somos diferentes do mundo? Encara-nos Jeová como diferentes? Ou considera-nos como parte desse mundo condenado? Será que, como Noé, estamos andando com Deus? Estamos nos apegando às normas e morais de Deus? Será que somos pregadores da justiça? É evidente ao que nos observam no céu e na terra que temos forte fé? Damos prova disso por nossas ações? Será que a nossa conduta condena o comportamento violento do mundo? Portanto, não desperceba o significado do relato do dilúvio para a sua pessoa. Muitas lições podem ser tiradas desse acontecimento antigo. Por exemplo, um pormenor digno de nota é que durante o dilúvio, 8 humanos, mas mais criaturas voadoras e criaturas moventes, foram obrigados a subsistir juntos por mais de 1 ano, vivendo exclusivamente à base de matéria vegetal. Isso mostra que o propósito original de Deus é que homens e animais vivam juntos e em paz entre si, e que obtenham a sua alimentação da vegetação. Esse propósito será restaurado no reinado milenar de Cristo. Outra coisa é que o relato do dilúvio não aponta para uma destruição do planeta Terra. Veja o texto de Lucas, capítulo 16. E veja o versículo 17, as palavras de Jesus Cristo. E diz: deveras mais fácil é passar em céu e terra do que passar sem cumprimento uma só partícula de uma letra da lei. Então vamos refletir nas palavras de Cristo. Aqui ele falou que mais fácil é céus e terra literais passarem do que deixar de se cumprir a lei de Deus. Bom, essa declaração de Jesus só tem peso, só tem fundamento se os céus e terra literais forem eternos. Ele estaria com efeito dizendo: olha, é mais fácil algo eterno passar do que a lei de Deus deixar de cumprir-se. Mas se os céus e terra já vão passar mesmo, então esse texto não tem significado nenhum. Podemos até ilustrar da seguinte maneira: digamos que alguém queira emprestar algo de você, e para garantir que a devolução será feita, essa pessoa diz o seguinte: olha, é mais fácil o João roubar do que eu deixar devolver o objeto para você. Essa declaração só tem fundamento, só tem peso se o tal João for uma pessoa reconhecidamente honesta. Mas se ele já é ladrão, então qual a força dessas palavras? Nenhum. Assim também, a declaração de Jesus só tem peso, só tem fundamento se os céus e terra literais forem eternos. Outra coisa também é que Noé tem sido considerado como tipificando a Jesus Cristo nesse tempo do fim. Nós realizamos uma construção semelhante à de uma arca. Nós perguntamos: o que é arca então, no Antigo moderno? Não é a organização de Jeová. Não. Qual lugar de segurança e sobrevivência, a arca representa o paraíso espiritual que Jeová tem construído entre seus adoradores desde 1919. Trata-se do seu arranjo para uma restaurada relação pacífica com ele. Assim sendo, alguém pode estar na organização de Jeová por estar batizado e ainda assim não estar na típica arca por não ter uma boa relação com Deus. E lembre-se, só os que estiverem na arca quando vier a grande tribulação é que serão salvos. Bem, em 1916,
um piloto russo, o tenente Zabarovsky, estava circundando as montanhas de Ararat quando observou uma estrutura escura tão grande como um navio de guerra, nitidamente um barco. A notícia sobre o avistamento chegou ao czar Nicolau, que em 1917 despachou 2 companhias de soldados para localizar e documentar o achado. Supostamente localizaram a arca, tiraram fotos dela e enviaram pleno relatório ao czar. Contudo, apenas 6 dias depois, o governo foi derrubado e o bolchevismo ateu assumiu o controle, de modo que os registros jamais se tornaram públicos. São tidos como perdidos ou no arquivo secreto do Kremlin. Também o relato escrito sobre um armênio que diz ter entrado na arca em 1856, bem como um recorte de jornal sobre um cientista de Londres que confessou em seu leito de morte ter visto a arca, foram ambos destruídos no incêndio. Fotos alegadamente claras e mapas da área em que a arca posteriormente se localiza desapareceram com a morte do pesquisador. O já citado astronauta Jim Irving, que tirou aquela incrível foto aérea já mostrada, quis organizar uma expedição terrestre para filmar o local, mas morreu antes de poder voltar. Não podemos afirmar com certeza se e até que ponto a influência demoníaca estava envolvida em cada caso mencionado. Mas uma coisa é certa: Satanás não deseja que a arca de Noé seja descoberta, porque a sua descoberta possivelmente seria o grandioso clímax de todas as descobertas arqueológicas, fundamentando de modo irrefutável a historicidade do relato bíblico. Mas, independente de isso vir a acontecer algum dia, o histórico dilúvio global dos dias de Noé nos ensina poderosas lições. Ensina-nos que o Deus Todo-Poderoso não tolera para sempre a iniquidade, mas que Ele preserva os justos. Dá-nos uma lição de fé e obediência, atributos que são vitais para a preservação da nossa vida, agora e para sempre. Quando Jeová Deus e seu Filho Jesus Cristo vierem para executar esse sistema mundial e moral, a conta dos justos mostrará ter um saldo credor, um saldo positivo. Deus lhe dará então o título da vida eterna no mundo justo, em condições eternas. Será que nós nos qualificaremos para estar entre os justos? Nossa resposta poderá sim ser afirmativa, se nós levarmos em conta que o dilúvio dos dias de Noé tem significado sim para nós.